Shalom, meus amados, e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero abordar convosco uma mensagem subordinado ao tema 7 fenômenos criados por Deus antes de Gênesis 1:1, segundo a literatura rabínica. Para início de conversa, eu gostaria que cada ouvinte da palavra de Deus, por gentileza, abrisse as vossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1. Antes de eu começar a leitura da palavra de Deus, para adentrarmos a exposição das Sagradas Escrituras, é necessário que eu venha dizer para os ouvintes da palavra de Deus que, primeiramente, eu irei ler em português e logo após estarei fazendo uma leitura da palavra de Deus na Bíblia hebraica, porque é importante ressaltar que a Bíblia portuguesa foi traduzida do hebraico para o português. Vamos lá, Gênesis capítulo 1, versículo 1, escrito está: no princípio criou Deus os céus e a terra. Agora eu quero fazer a leitura na Bíblia hebraica, Bereshit, que é Gênesis, capítulo 1, versículo 1, escrito está: Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve'et haaretz. Agora, preste bastante atenção por caridade. Quando fiz a leitura da Bíblia hebraica, logo de início, o vocábulo que aparece é Bereshit. A preposição be, segundo a gramática do idioma hebraico, é uma preposição inseparável. A preposição be, traduzido para o português, equivale à preposição em na gramática da língua portuguesa. Já o substantivo feminino reshit, traduzida para o português, equivale à expressão princípio, começo. Também deriva do vocábulo hebraico rosh, que, traduzido para o português, equivale à expressão cabeça. Segundo o teólogo messiânico Bruno Suma, em seu livro A Torá do Mashiach, ele faz um breve comentário sobre Gênesis 1:1.
E segundo ele afirma que a expressão Bereshit deve ser entendido e traduzido para o português como em um princípio. A expressão em um princípio, segundo o teólogo messiânico e escritor Bruno Suma, ele afirma que tem um sentido, que houve outros princípios, outros inícios, outros começos, antes de Gênesis 1. O teólogo Bruno Suma, o escritor da Torá do Mashiach, em seu livro, ele cita uma literatura rabínica chamado de Nedarim. Nedarim 39b, verso 4, escrito está no Tratado da Literatura Rabínica, mas não é ensinado em um baraíta 7 fenômenos foram criados antes que o mundo fosse criado. Agora vamos para o mais esperado: 7 fenômenos criados por Deus antes de Gênesis 1:1. O primeiro fenômeno criado por Deus antes de Deus criar os céus e a terra está escrito na literatura rabínica em Nedarim 39b, verso 5. Segundo os rabinos, nesse tratado afirmam que a primeira coisa criada por Deus antes de Gênesis 1:1, antes do Criador criar os céus e a terra, foi nada mais, nada menos do que a Torá. Do que a Torá. O vocábulo Torá origina-se de um verbo yará, ok? Que significa literalmente instrução. Está subentendido que o vocábulo Torá literalmente significa instrução do Eterno. E os rabinos, eles tiram esse pensamento através do que está escrito no livro de Provérbios de Salomão, capítulo de número 8, verso 22, 23, 24 e 25. Olha só o que está escrito: o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerado. Todavia, contudo, porém, entretanto, é importante ressaltar que
o texto em si fala a respeito da sabedoria divina. Só que os rabinos entendem que essa sabedoria divina é nada mais, nada menos do que a Torá, do que a instrução do Eterno. Então está subentendido que a primeira coisa, segundo os rabinos, ou primeiro fenômeno, segundo os rabinos, criado por Deus, foi nada mais, nada menos do que a Torá, do que a instrução do Eterno. O segundo fenômeno criado por Deus antes de Gênesis 1:1 é nada mais, nada menos do que a Techuvá. Techuvá é um vocábulo hebraico que literalmente traduzido para o português é retorno ou arrependimento. Essa afirmação também está na literatura rabínica, Nedarim 39b, verso 6. Esse pensamento que os rabinos verbalizaram, eles tiraram essa ideia do livro de Salmos, capítulo 90, verso 2 e verso 3. No verso 2, escrito está: antes que nascessem os montes, ou que tivesses formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Só que no tratado, os rabinos falam, leia o verso 3. E no verso 3, escrito está: tu, referindo-se a Deus, reduz o homem ao pó e dizes: votai, filhos dos homens. Votai, filhos dos homens. O vocábulo votai aqui no hebraico é chuve. Chuve na Brit Hadashah é techuvá. Tanto chuve como techuvá, ambos significam retorno, significam arrependimento. O terceiro fenômeno criado por Deus antes de Gênesis 1:1 foi nada mais, nada menos do que o Gan Eden. Gan Eden é uma palavra ou uma expressão hebraica que, traduzido para o português, é o Jardim do Éden. E esse tratado também se encontra em Nedarim 39b, verso 7, na literatura rabínica. E os rabinos tiraram esse pensamento na Escritura, em Gênesis capítulo 2, verso 8, que diz: então plantou o Senhor Deus
um jardim da banda do Oriente no Éden, e pôs ali o homem que tinha formado. O vocábulo hebraico do vocábulo que está aqui do Oriente, no hebraico, é chamado de Nikedem. Nikedem pode ser traduzido de frente, leste, oriente e antigamente. Essa expressão antigamente é por essa razão que no tratado os rabinos chegaram a uma seguinte conclusão, que o Gan Éden, o jardim do Éden, foi o terceiro fenômeno criado por Deus antes de Gênesis 1:1. O quarto fenômeno criado por Deus antes de Gênesis 1:1 foi nada mais, nada menos do que o Guiena. Esse tratado também está registrado em Nedarim 39b, verso 7. O Guiena é traduzido no português como inferno. E os rabinos, eles interpretaram o texto de Isaías 30, verso 33, como o Guiena, como o inferno. Olha só o que diz Isaías 33, Isaías 30, verso 33, escrito está: porque uma fogueira está preparada desde ontem, sim, está preparada para o rei, e ele a fez profunda e larga, e a sua pilha é fogo, e tem muita lenha. O sopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá. Então os rabinos interpretam esse texto como o Guiena, criado por Deus antes de Gênesis 1:1, que é o inferno. O quinto fenômeno criado por Deus antes de Gênesis 1:1 é nada mais, nada menos do que o Kisé Kavod. Kisé Kavod é uma expressão hebraica que, traduzido para o português, é o trono de glória. Esse tratado está também em Nedarim 39b, verso 8. Ok? E eles basearam essa afirmação em Salmos 93, verso 2, que diz: o trono da glória foi criado antes que o mundo fosse criado, como está escrito: o teu trono está estabelecido desde a antiguidade. Tu és desde a eternidade. O sexto fenômeno criado por Deus antes de Gênesis 1:1 foi nada mais, nada menos do que o Beit Mikdash. O Beit HaMikdash, que traduzido para o português é o
templo, ok? O templo, o santuário, certo? Isso está na literatura rabínica, Nedarim 39b, verso 9. Os rabinos se baseiam em Jeremias 17, 12. Olha só o que Jeremias 17, 12 diz. O trono de glória, posto bem alto desde o princípio, é o lugar do nosso santuário, ou seja, o Beit Mikdash ou Beit HaMikdash, ok? Agora o mais esperado, o sétimo fenômeno criado por Deus antes de Gênesis 1:1 foi nada mais, nada menos do que o nome do Mashiach, o nome do Messias, o nome de Cristo. Esta afirmação está também em Nedarim 39b, verso 10. E os rabinos baseiam essa afirmação no livro de Salmos, capítulo 72, verso 17, escrito está: o seu nome permanecerá eternamente. O seu nome se irá propagando de pai a filhos, enquanto o sol durar. E os homens serão abençoados nele. Todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Queridos, há um tratado no Talmud babilônico muito interessante que me chamou bastante atenção. Nesse tratado, a Guimará pergunta qual é o nome do Mashiach, do Cristo, do Messias. A Guimará quer saber quando o Mashiach vier, quando Cristo vier, quando o Messias vier, qual será o seu nome? E eu quero repartir convosco esse tratado que se encontra no Talmud babilônico Sanhedrin 98b, verso 14. Olha só o que diz o tratado a propósito do Messias. A Guimará pergunta: qual é o seu nome? A escola do rabino Sheila diz: Shiló é o seu nome, como está escrito: até quando Shiló vier. Gênesis, capítulo de número 49, versículo de número 10. Agora vem outra escola, a escola de Rabino Yanai diz: Inon é o seu nome, como está escrito, que seu nome dure para sempre, que seu nome continue, Inon, enquanto o sol, e que os homens se abençoem por ele. Salmos 72, verso 17. Aí vem outra escola, a escola do rabino Anina diz: Anina é o seu nome, como se diz: pois não te mostrarei favor algum. Anina. Jeremias 16, verso 13. E alguns rabinos dizem que Menahem ben Isquiá
é seu nome. Como se diz, porque um Consolador, Menahem, que deve aliviar a minha alma, está longe de mim. Lamentações, capítulo 1, verso 16. E os rabinos dizem: o leproso da casa do rabino Yehudá ha-Nassim é seu nome. Como está escrito, de fato, nossas doenças ele suportou, e nossas dores ele suportou, mas nós o considerávamos ferido por Deus e aflito. Isaías 53, verso 14. Infelizmente, talvez esses rabinos não tiveram o privilégio que eu e você temos de sabermos o nome do Mashiach, do Cristo, do ungido Filho de Deus. Olha só o que diz a Brit Hadashah, o Novo Testamento, Mateus capítulo 1, verso 21. Aqui está o nome do Mashiach. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus é o nome do Mashiach, do Cristo, do ungido Filho de Deus. É importante salientar também que o nome Jesus vem do hebraico Yehoshua, traduzido para o aramaico é Yeshua. Yeshua vem de um verbo Yeshá, que significa salvar. Agora, se eu for transliterar do aramaico ou do hebraico para o grego, é Jesus. Ok? Jesus. E se eu for transliterar para o português, fica Jesus. Então, Jesus pode ser chamado do seu nome original, Yehoshua. Também pode ser chamado no aramaico de Yeshua, no grego Jesus e no português Jesus. Ok? Shalom, shalom, a paz do Senhor Jesus. E não se esqueçam de inscrever no meu canal, ativar o sininho para que você venha estar por dentro de tudo. Eu tenho vários vídeos para fazer com conteúdo fortíssimo. Shalom.